Você já deve ter visto aqueles canais de venda, né? Pois é, um desses canais andou fazendo uma palhaçada daquelas e lesou os telespectadores. Tudo isso resultou em um enorme escândalo, multa, enfim, circo armado. Uma emissora de Florianópolis foi fechada rapidamente após denúncias. Um maluco beleza, dono de uma emissora, terminou no Chilindró depois de roubar equipamentos dos concorrentes. O vídeo de hoje é sobre escândalos que acabaram fechando emissoras. Bora! O Action World começou a operar em 2001 lá no Reino Unido e era aquele canal clássico de vendas, estilo Shoptime, e desde lá já vinha dando uma bela dor de cabeça para os reguladores de TV britânicos, a Ofcom e a Independent Television Commission. A emissora simplesmente não entregava os produtos que o povo comprava, o preço era salgado e o material de gosto bem duvidoso. Milhares de telespectadores disseram que foram cobrados em seus cartões de créditos por produtos que não chegaram e ainda tiveram que lutar pelo reembolso. Outros diziam que os produtos estavam sendo vendidos por um preço maior do que valiam. Para piorar, segundo denúncias, eles não atendiam às ligações, não retornavam e nem mesmo respondiam cartas. Foram muitas reclamações, tantas que a Ofcom decidiu se mexer e apurar o que estava rolando aí nessa parada. Durante as investigações, um relatório oficial do órgão regulador considerou a empresa culpada por uma série de crimes que iam desde preços enganosos a imprecisos a falhas na entrega de mercadorias. Em um dos casos, os investigadores do órgão descobriram que a emissora vendeu joias por um preço de 14 mil libras, mas o comprador descobriu que aquilo valia apenas 500 libras, ou seja, venderam gato por lebre. Em outro caso, eles venderam diamantes soltos e afirmaram que eles valiam 19 mil libras. Depois de uma análise do próprio pessoal da Ofcom, descobriram que aquilo ali valia 3 mil libras. A Ofcom decidiu se mexer e aplicou uma multa enorme de 450 mil. Os donos do canal receberam uma lista de condições quase impossíveis de serem cumpridas. A emissora foi obrigada a tirar as etiquetas de preço das vendas envolvendo joias, diamantes e essas paradas. Quem ia avaliar tudo seria um especialista da Ofcom, mas não pense que acabou por aí não. O canal foi obrigado a transmitir uma declaração 3 vezes ao dia durante 3 semanas, admitindo que eles foram considerados culpados de enganar seus próprios clientes. E a empresa, que era responsável pela emissora, teve um prazo para responder todas as reclamações, ou ia perder a concessão do canal, ou seja, fim da linha para eles. A empresa era dirigida por um cara chamado George Spitaliolis, um empresário de 30 e tantos anos, mas ele, ao decorrer das investigações, disse que não tinha mais nada a ver e que havia entregado o controle da empresa a um milionário chamado Grant Lin, e ele não compareceu às audiências da Ofcom. A emissora se defendeu, disse que apenas uma pequena fração dos clientes reclamou e culpou o atraso na chegada das mercadorias dos fornecedores, fazendo com que o seu departamento ficasse sobrecarregado. Alguns clientes disseram que essa maracutaia era comum da empresa e um dos lesados pediu a cassação da concessão da emissora. Cheia de reclamações, a emissora encerrou suas atividades em novembro de 2004 para nunca mais voltar. Todo mundo sabe que a primeira emissora do Brasil foi a TV Tupi, né? Mas é claro que sim. Porém, existia uma outra emissora que quase foi a primeira. Se chamava RTB, Rádio Televisão do Brasil. Meus amigos, essa história terminou muito mal. Tudo começa em 48, com o radialista César Ladeira. Ele estava louco para abrir uma emissora de TV, conseguiu um sócio chamado José Sampaio Freire e o apoio da Rádio Marink Veiga, para assim realizar seu sonho de criar a primeira emissora do Brasil lá no Rio de Janeiro. Mas essa emissora só iria se concretizar com a ajuda do povo e também com o suado dinheiro deles. Na data de 19 de fevereiro de 1948, foi criada através de subscrição pública com capital de 20 milhões de cruzeiros por iniciativa do César Ladeira e do José Sampaio Freire, a Sociedade Anônima Rádio Televisão do Brasil, abreviada para RTP. A população
confiando no bom nome do radialista César Ladeira, decidiram comprar ações da empresa. Vários empregados gastaram suas suadinhas economias naquele negócio, pensando que tudo ia dar certo. Mais de 1.000 acionistas foram formados e a empresa prometeu, após a concretização da emissora, entregar um televisor de graça para cada um dos acionistas. Ô, coisa boa! No dia 3 de setembro de 1948, o Ladeira assinou em Nova York um contrato com a General Electric para fornecer os equipamentos para a emissora. Ela ficaria no canal 2 do Rio de Janeiro e contaria com uma potência de 5 kW, na época proporcionando uma imagem idêntica às mais poderosas emissoras de TV dos Estados Unidos. O canal tinha até data para entrar no ar: 19 de fevereiro de 1949, se concretizando como a primeira emissora do Brasil. Mas não foi bem isso que aconteceu. O tempo foi passando e passando. E o canal tão prometido com o dinheiro do povo não saiu do papel nunca. A emissora continuava silenciosa e misteriosa, sem nenhuma atividade concreta, até que a Tupi, em 1950, estreou e se consolidou como a primeira emissora do Brasil. Até outras surgiram e nada da RTP. Foi em janeiro de 52 que o escândalo começou a vir a público. Um jockey chamado Domingos Ferreira, que era acionista, desconfiou que o canal jamais se tornaria realidade e que tudo não passava de uma fraude daquelas. Ele prestou uma queixa bombástica na Delegacia de Economia Popular, fazendo uma denúncia contra o César e o José Sampaio Freire, alegando que os acusados estavam ingerindo de forma fraudulenta e temerária a RTP e extorquindo o dinheiro do povo. Disse ainda que as despesas para a instalação do canal tinham atingido 3.218.000 cruzeiros, sendo que essa quantia representava 15% do capital social da empresa. A lei, na época, só permitia no máximo 10%. Ele ainda apontou que nenhum aparelho havia sido comprado pela empresa e as instalações eram super modestas. Um delegado determinou a abertura de um inquérito para apurar as coisas e a imprensa deu amplo apoio para o caso. Mas, apesar de tudo, todos estavam esperando que aquilo não fosse verdade e que o César provasse que tudo estava certo na RTP. César rebateu, dizendo que a RTP era uma empresa legal. O radialista foi processado pelo jockey, que moveu uma ação penal na 11ª Vara Criminal. Suas contas bancárias passaram a ser investigadas e um exame contábil foi feito na escrita da empresa. Só depois de 2 anos o caso teve finalmente um desfecho e ele foi declarado inocente. Não constava nos autos nenhuma prova de falência da empresa para configurar que ela vinha sendo mal administrada. Pelo contrário, ela ainda tinha fundos. A justiça apontou que o jockey que a denunciou foi justamente um dos que faltaram com apoio econômico. Como acionista, ele não cumpriu as suas obrigações. O caso foi encerrado. César se disse bastante aliviado e agora poderia seguir a sua vida. A RTP acabou tendo sua concessão caducada pelo Getúlio Vargas. A empresa foi dissolvida e provavelmente o dinheiro foi devolvido. A TV Caracol foi uma emissora que durou bem pouco. O canal havia sido dado à Fundação Cultural de Radiodifusão Educativa do Estado de Santa Catarina, empresa do Douglas de Macedo Mesquita, então presidente da TLSC, Telecomunicações Santa Catarina, companhia de telefonia estadual. Para implantar a TV Caracol, o Douglas não só usou a verba, como as instalações e a infraestrutura da estatal. Os transmissores da emissora foram colocados nas instalações e nas áreas da TLSC. Os empregados também foram utilizados. A Caracol saiu do papel e entrou no ar em 1992 como afiliada da TVE, e mais uma irregularidade. Dessa vez na cara, os intervalos eram recheados de propagandas. Como a Caracol se tratava de uma emissora educativa, ela não poderia passar comerciais. Isso incomodou muito as concorrentes, que denunciaram a tal prática. Mas quem botou lenha na fogueira de fato foi o Jornal Diário Catarinense, que a partir de março de 93 partiu para a ofensiva e denunciou o envolvimento da TLSC com a TV Caracol em uma série de reportagens. Como se isso não fosse
suficiente, rolou ainda mais denúncias contra o dono da emissora. Um ex-prefeito de Florianópolis apontava que os prejuízos da estatal chegavam a 135 milhões de dólares. Com as denúncias, o Douglas Ozarpo renunciou ao cargo da estatal. Quem assumiu foi Tertuliano Xavier de Brito, no dia 29 de março daquele mesmo ano. Por determinação do Conselho da TLSC, foi instaurada uma comissão para investigar as denúncias. No olho do furacão, no dia 26 de abril de 1993, os 30 funcionários da emissora foram demitidos. A TV Caracol foi desativada e saiu do ar. Não durou nadinha. Pouco tempo depois, a própria TLSC, em uma investigação preliminar, concluiu que houve de fato envolvimento irregular entre as duas empresas. A TLSC se envolveu até mesmo no pagamento de serviços de um guindaste para a instalação de uma antena parabólica da emissora. Constataram também a canalização indireta de recursos da empresa para a TV Caracol. Em 14 de junho de 93, a TLSC foi à imprensa tornar público o relatório da comissão que investigou de forma preliminar o caso da TV Caracol. Uma inspetoria confirmou que tudo era verdade. A WNAC-TV Canal 7, que ficava lá em Boston, foi pro saco. A empresa RKO General, que detinha algumas emissoras de TV lá nos Estados Unidos, enfrentou uma baita investigação por suspeita de fraude, má conduta e erros contábeis. Suas práticas financeiras foram questionadas. Em 81, um homem que tinha uma relação com a empresa admitiu uma má conduta corporativa e também assumiu que havia cometido mesmo uma fraude financeira por contribuições políticas ilegais. A FCC então decidiu investigar, mas a RKO tentou deixar tudo debaixo dos panos e não divulgou os erros contábeis de sua parte para o órgão. A FCC, que não brinca em serviço, considerou que a RKO estava sendo desonesta e decidiu cassar a licença da WNAC-TV. A RKO bem que tentou evitar o fim da emissora e recorreu dessa decisão, mas já era tarde demais. Inclusive, a licença já havia sido entregue a outra empresa. A Suprema Corte dos Estados Unidos negou o recurso. No dia 21 de maio de 1982, a WNAC-TV foi ao ar pela última vez. Seus ativos, como estúdios, foram vendidos para outra emissora, a WNEV-TV, que assumiu o sinal. A WSWO-TV foi uma emissora que ficava em Springfield, em Ohio, no centro-oeste dos Estados Unidos. Em 72, ela havia quebrado, quando do nada foi vendida para um carinha misterioso chamado Lester White, que tinha uma empresa chamada Mid American Teleproductions, que negociava direitos de transmissão esportivos com grandes redes de televisão. Em junho do mesmo ano, a emissora, que até então estava fora do ar, retornou com muitos programas locais. Porém, a alegria durou pouco. No final de julho, o dono da emissora pirou, demitiu muitos funcionários e acabou com vários programas. A falta de dinheiro ficou na cara e a emissora voltou a declinar. É a partir daqui que as coisas começam a ficar bem nebulosas. No dia 2 de dezembro daquele ano, uma outra emissora de televisão chamada WHZ-TV, que ficava lá em Zanesville, foi roubada. A polícia foi avisada da invasão e compareceu ao local. O ladrão havia furtado 50 mil dólares em equipamentos. E adivinha quem tinha roubado? Pois é, o White. A polícia encontrou o equipamento nos escritórios da WSWO em um hangar de um aeroporto que ele tinha alugado. Ele foi levado para a cadeia na hora. White também chegou a vender equipamentos da própria emissora dele. Dá para acreditar? O caso estourou nos jornais. Para piorar, as empresas do White estavam entupidas de dívidas, principalmente por conta de um empréstimo que ele havia feito em um banco de Springfield. Banco esse que conseguiu uma ordem judicial para forçar a emissora a sair do ar. O canal foi literalmente trancado com um baita cadeado, e a WHZ-TV, que havia sido roubada por ele,
recuperou boa parte do equipamento. White chegou a pagar uma fiança de $50 mil e foi solto. Porém, chegou o dia do julgamento e ele acabou não aparecendo. Por conta disso, foi condenado à prisão de novo. Mais tarde, ele acabou confessando que tinha roubado equipamentos de outras emissoras, como da WLYH-TV da Pensilvânia. White foi condenado em Ohio a mais de 20 anos de prisão. E esse foi o nosso vídeo de hoje. Esperamos que vocês tenham curtido. Se sim, deixe um gostei bonito aí embaixo e até o próximo vídeo. Tchau!